Bom, já vou convidar aqui para a próxima apresentação o colega Júlio Shoa Cavalcante Neto. Tá aí. O Júlio é graduado que é lá do TCE da Paraíba. O Júlio é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado profissional em Economia do Setor Público pela Universidade Federal da Paraíba, especialização em Geoprocessamento pela FIP Paraíba. Atualmente é auditor de controle externo do TCE da Paraíba, onde exerce função de coordenador do Núcleo de Avaliação e Engenharia, NAVE, sugestivo nome de NAVE, com atuação em auditorias ambientais e de obras públicas. O Júlio vai nos apresentar aqui a apresentação sobre o uso de geotecnologias em auditoria, casos práticos nas auditorias de combate à desertificação e situação do Rio Paraíba. Júlio, com a palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer já aqui antecipadamente. Todos estão aqui, né, na última palestra, eu sei que tem muita gente cansada. Vou tentar ser bem prático aqui para vocês, tá? Ao contrário dos colegas que me antecederam, assim, eu não vou mostrar nenhum sistema que foi desenvolvido aqui pelo tribunal, né, mas vou mostrar algumas possibilidades, soluções que, através do uso de software livre, ou até de plataformas que estão à disposição dos órgãos públicos, tá, pessoal? Então, deixa eu começar aqui. Vai projetar aqui. Então, aqui é só um roteiro, né? Eu vou estar fazendo assim, um breve histórico, né, do caminho que a gente percorreu em busca dessas novas tecnologias, né? Vou falar um pouco aqui da aerofotogrametria. É a parte do levantamento com drones. Vamos lá. Que foi um assunto que me trouxe aqui no primeiro laboratório de boas práticas, né? Eu estou voltando agora ao segundo e a gente já vê que o evento teve um crescimento, né? O primeiro foi em 2018, depois, por contingências da pandemia, não pôde ser realizado, mas a gente já percebe que voltou agora maior e melhor. E falar um pouco de sensoramento remoto, que é a aquisição de imagens de satélite, que hoje, né, de 2018 para cá, já está bem mais fácil. Eu vou apresentar para vocês aí uma ferramenta que é acessível a qualquer órgão público. Eu acho que vocês vão gostar. E depois vou trazer dois casos práticos de possibilidades, né, que nós usamos na nossa fiscalização. Foi um no Rio Paraíba e uma também na auditoria de desertificação. Foi até um assunto que foi mostrado no painel anterior, aqui embaixo, no auditório dos minerais, na apresentação da rede integrar, no que concerne a governança multinível, né? Lá foi apresentada a metodologia e aqui eu vou mostrar a parte mais prática, né? Que são os efeitos da desertificação que a gente pode constatar em loco. Então, aqui é nosso Tribunal de Contas, lá da Paraíba. Para quem não conhece, completou 52 anos agora em 2023 e já quero convidar vocês para o 6º CONACON, que vai ser realizado lá em João Pessoa, viu? No dia 31 de agosto e 1º de setembro, que é o Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo. Vai ser realizado aqui é nosso tribunal e o evento vai ser realizado aqui no Centro Cultural, né? Praticamente dentro das nossas dependências. Então, fazendo aquele breve histórico, né, de onde a gente partiu, essa era o ferramental tecnológico que a gente tinha à disposição dos auditores da área de obras, né? Treina, acho que isso é uma realidade de muitos tribunais, talvez até os dias atuais, né? Depois introduzimos o GPS. E com a utilização de GPS, né, foi nossos primeiros rabiscos no geoprocessamento, né, marcavam aquilo, no caso de uma obra de esgotamento sanitário, a gente marcava os PVs e ali, grosseiramente, tentava estimar o tamanho da rede e tal, né? Mas foi uma ferramenta que, à época, ainda permitiu a gente aferir medidas que antes eram impossíveis, né? Sem o auxílio dessa tecnologia. Mas, quando a gente se deparava com obras assim, maiores, né, a gente ficava bem mais limitado, né? Quais são as dimensões que você vai conseguir extrair de uma obra dessa, né? Naquele modelo que eu falei, né? Só um auditor sozinho, a maioria das vezes só, com a trena, né? Ali às vezes pedia o auxílio até do motorista, a segurar a ponta da trena para poder tirar uma medida, mas nem todas as medidas eram possíveis, né?
ir arriscar aqui, descer aqui para medir uma canaleta dessa, né? Então, a gente partiu, na época, em busca de novas tecnologias. Vamos testar o laser scanner, né? Foi nosso primeiro investimento, assim, para conhecer, né? E, nesse caso aqui, a gente terminou não optando por adquirir essa tecnologia, porque esse tipo de equipamento ele tem uma limitação espacial, né? Ele tem um alcance de 75 metros, e numa obra grande também você teria que fazer várias visadas, várias capturas, né? De 75, 75, né? A montante e a jusante da barragem, então demorava um certo tempo, e para processar essas imagens também no final precisaria de muito hardware, né? Software e conhecimento. A gente terminou, e além do que na época, o valor era muito alto para um investimento desse, né? Eu temia que a gente investisse ali quase R$500 mil e aquela tecnologia que estava começando, ela se tornasse obsoleta em pouco tempo, né? Então, eu optei por não comprar à época. O mesmo representante também trouxe essa possibilidade, que era um drone, né? Um veículo aéreo não tripulado do tipo asa fixa. E a gente também acabou descartando porque, na hora lá da prática, a gente viu que precisava de uma... Nesse modelo aqui, ele é quase como um avião, né? Então, ele precisa de uma grande área para decolar e para pousar, né? Principalmente para pousar. Então, acabei, não, isso não vai ser uma coisa que vai ser usada com praticidade, né? Tal. Mas, nesse dia, eu observei aqui como era que era usado o sistema, né? O camarada lá fazia um planejamento de um voo e transmitia para o veículo, a aeronave, e ela fazia um voo automatizado, e a gente conseguiu, descobriu no mercado que existiam soluções que era aplicável a esses drones mais comuns que a gente tinha na época, né? Então, a gente usou essa tecnologia, né? Fez aqui o planejamento do voo, né? Fez o levantamento lá da barragem bem mais rápido, né? Em 8 minutos. Né? E foi aí que a gente adotou essa tecnologia. Quando eu descobri isso aqui foi em 2018, quando eu descobri, faltavam uns 10 dias, eu acho, para essa oficina aqui, o primeiro laboratório. Cara. Você vai mostrar isso lá no laboratório de boas práticas, né? E eu não sabia ainda, não tinha muito conhecimento ainda da tecnologia. Estava todo mundo ainda maravilhado, né, com o resultado, né? Porque você fazia aqui um planejamento do voo, né? Delimitava uma área aqui, e depois, quando processava, ele gerava um modelo tridimensional, né? Que aí sim, aí você tinha praticamente acesso a qualquer medida, extrair qualquer medida. E o pessoal, na época, me fez uma pergunta, e eu fiquei devendo 5 anos, de 2018, mas eu vou responder hoje. Viu? Ele dizia assim, e foi pertinente a pergunta dele, ele dizia, como é que você pega um negócio aí, bota para voar, e ele tira uma série de fotografias e depois sai a medida aí? Como é isso? É assim mesmo, né? E funciona isso, e você confia nisso. Se aí medir que tem 10 metros, vai ter 10 metros realmente. E eu fiquei devendo essa resposta, né? Na época eu não tinha me preparado para isso, eu estava empolgado, né? Mostrando aqui a novidade. Mas daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, né? Então, aqui é um modelo tridimensional, que ele pode ser exportado, né? Que no caso, você exporta para outro. Ou você extrai as medidas lá na própria plataforma, ou você exporta para um software livre, como o QGIS, né? Que é uma tela do QGIS que você calcula os perfis, né? E daí você pode fazer um mapa de cubação, extrair volumes, etc. Aqui é um levantamento, né, de um aterro sanitário, né, que você pode acompanhar, né, o volume desse aterro ao longo do tempo. Tá? Isso aqui é lá da cidade de Campina Grande. Aqui outro exemplo, que foi um auditor, um levantamento corriqueiro lá em um parque, né, que tinham vários serviços nesse parque. O auditor lá de campo ele não ia medir tudo aqui, né? Ele ia eleger lá na curva ABC alguns serviços relevantes e fazer alguns testes e verificar um ou outro serviço, mas a gente, né, na época, disse, não, vamos fazer um levantamento aqui, com 10 minutinhos, depois você pede para o estagiário sair medindo aqui, fazendo as áreas, né, para calcular tudo, e você tem condição praticamente de medir tudo, né? Ou seja, você tira trabalho de campo, né? Você não vai ficar lá no campo lá efetuando medições, você faz o levantamento com o drone e no escritório é que você se dedica mais e gera até papéis de trabalho mais confiáveis, né? Aí, né? Com fotografias, com mosaicos, etc.
Aqui também, outro exemplo, né? Um canal lá que a gente tem. E dificilmente você ia, seção por seção lá, típica, né? Você não ia conseguir extrair medidas, né? Nesse caso aqui, um tipo desse de obra, a maior parte aqui, né? Fora a movimentação de terra, é a construção do próprio canal. E você não tinha como, né, conferir essas seções típicas ao longo do canal, né? Então, aqui você praticamente você consegue colocar a mão na massa aí da obra, né? Que outra aplicação lá no tribunal, né? Foi uma época que a gente estava ajudando lá nos planos diretores dos municípios, né? Então, você vê que tem cidades aqui, como é o caso dessa aqui, ela praticamente não tem para onde crescer, né? Ela é toda em cima ali do, né, do cume ali do talvega ali de uma serra, né? E aqui sim, aquela resposta que eu fiquei devendo, né? Como é que isso é possível, né? Isso é tudo possível através da estereoscopia, né? Que é essa diferença do ângulo que você vê de um olho para o outro, né? Por isso que nós temos a noção da tridimensionalidade, né? Nós enxergamos em 3D por causa dessa diferença, né? De ângulo, que antes só era possível, né? Através de levantamentos feitos com aviões, né? Notadamente através do Exército, da Aeronáutica, que era quem produzia os mapas. Então, isso era muito custoso, né? Você tinha que ter um avião, piloto, combustível, um plano de voo, uma autorização da aeronáutica para voar. Você tinha que ter uma câmera muito robusta, né? Sincronizar o tempo de voo com as sobreposições aqui para gerar as fotografias. E, ao final do processo, você tinha o quê? 2 fotos, né? Isso aqui eu ainda peguei isso na faculdade. Não sei se vocês já conheceram esse aparelho, é o estereoscópio. Você coloca aqui 2 fotografias, elas têm uma área aqui em comum, mas são diferentes, né? São ligeiramente diferentes o ângulo que foi capturado, mas quando você usa esse aparelho, o estereoscópio, você consegue ver isso aí em 3 dimensões, né? Você vai ver todo o relevo ali daquela área. Então, foi isso que o drone propiciou, né? O drone escalou esse processo. Então, ao invés de 2 fotos, você vai ter centenas de fotos de um objeto, né? No caso aqui, uma cidade aqui, né? Você vê esse prédio aqui, ó, né? Então eu vejo aqui uma face dele. Vejo aqui uma face dele. E na próxima fotografia, né, eu já vejo a seguinte, e assim por diante, e não só dele, mas de todos os objetos que estão sendo ali fotografados, né? E você escalando isso, processando. Isso aí você vai gerar um modelo, né, tridimensional do que você quiser, né? Nessa época aqui foi esse projeto lá do tribunal que ajudou no planejamento das cidades, e o presidente me perguntou à época se era possível fazer levantamento de cidades, né? Eu disse, rapaz, vamos ver, que eu fazia de obras, né? Vamos tentar. Comecei fazendo uma cidadezinha pequena, e fomos melhorando a metodologia, a gente foi fatiando, e chegou numa condição que a gente fez mais de 25 municípios, a zona urbana, né? Não o município todo, né? Mas pelo menos a zona urbana a gente levantou e entregou para as prefeituras os ortomosaicos com curva de nível, etc. Então, passando agora para o sensoramento remoto, né, que foi essa época que eu dizia, há 10 anos atrás, era muito custoso, né, você conseguir imagem de satélite. Seja pela velocidade da internet, né, face ao tamanho dos arquivos, que eram muito grandes, e também a limitação computacional, né. Você tinha grandes arquivos e você tinha que baixar primeiro, era o primeiro desafio, e depois manipular esses arquivos, né, num software, né, de geoprocessamento. Isso dava um trabalhinho, né, e passado 10 anos, a gente viu que a coisa mudou, né? Aqui é só uma representação bem simples para vocês entenderem que imagem de satélite ela não é uma fotografia, ela não é uma. A gente olha ali no Google Earth, Google Maps, você vê ali, né? Aquilo ali é só o que o olho humano vê, né? Que é a banda do espectro do visível, né? Que é exatamente essa parte colorida aqui, tá? De todo o espectro eletromagnético a gente enxerga aqui de 400 até 700 nanômetros, né, de comprimento de onda. Mas os satélites, eles possuem sensores que extrapolam isso aqui, né? Então, aqui tem a faixa do infravermelho, do micro-ondas, do rádio, né? Os satélites mais comuns eles já têm até o infravermelho, tá? Então, isso aí ele vai amplificar as possibilidades, tá? Eu vou mostrar exemplos mais à frente. Então, aqui para vocês terem uma ideia, ó, que antigamente a gente tinha que pegar essas imagens, né, como eu disse, baixar aí num repositório de imagens, baixar, manipular. Hoje a Google ela criou uma plataforma chamada Google Earth Engine. Ele tem mais de 40 anos de imagens de satélites
Ele colocou lá a série Landsat, Sentinel. Você só tem que saber lá buscar, né? Para você baixar essas imagens, você tem que ter o domínio da linguagem JavaScript ou de Python, tá? Então, mas a parte de consulta é bem simples. Você consultar, filtrar por data, extrair as nuvens, você consegue sair facilmente. E aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, eu fiz uma pesquisa aqui do Landsat, do dia 1º de julho de 2017 ao dia 15. Então, aqui eu tenho 15 dias de varrição do satélite. E você vê que ainda tem faixas aqui que não foram varridas, né? Ou seja, tem espaços aí do Brasil e do mundo que não houve aquisição dessas imagens. Por quê? Esse satélite ele possui uma taxa de revisitação de 16 a 17 dias. Então, como aqui eu só pedi 15, né, ficou alguma partezinha em branco. Então, esse satélite é assim, ele passa num local, ele só vai passar aqui de novo a 16 dias. Vamos supor que ele passou hoje. Daqui a 16 dias ele vai passar de novo, se tiver com nuvem, que é o inimigo número 1 do sensoramento remoto. Então, ele não vai ter informação daquele dia, ele vai ter talvez daqui a mais 16 dias, né, se não tiver nuvem. Então, já é uma grande limitação essas bases que a gente tinha aí, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda conseguiu algumas aplicações. Lá na Paraíba, a gente tem um canal, que é uma obra que já tem mais de 10 anos, 10, 12 anos, desde 2013, 2011, que essa obra começou, e a gente só começou a analisá-la em 2018. Então, eu fui lá no Google Engine, a duras penas, e a gente, né, está vendo o tanto de nuvem que tem aí, a gente ainda conseguiu uma composição de banda com infravermelho, que aqui revelava aqui pelo menos um encaminhamento do canal por um período de tempo, né? Então, a gente saiu pesquisando o caminhamento do canal, até o final a gente chegar em algo assim, né? Que estimar o ritmo da obra, né? Quais foram os trechos que foram executados por ano, tá? Tudo de graça lá no Google Earth Engine, certo? É acessível, né? Com sua senha do Google padrão, você já tem acesso ao editor de código. Mas aí, quando eu estava ainda, né, adentrando nessa tecnologia, eu fui apresentada essa plataforma aqui, que é o Brasil Mais. Foi o que aconteceu. A Polícia Federal, ela tem necessidade, ela tem a atuação no território brasileiro todo. Você imagina o trabalho que a Polícia Federal tem lá na Amazônia, né, com essa questão de desmatamentos, garimpos ilegais. Então, ela contratou uma plataforma que fornece, né, imagens diárias do Brasil todo, certo? Você viu que aquele satélite que eu mostrei antes, a cada 16 dias ele tinha uma passada. E agora, imagens diárias. Como isso é possível? Que satélite é esse que todo dia passa em todo lugar, né? Porque, na verdade, ele não é um satélite apenas, tá? Ele é uma constelação de satélites, de 180 nanosatélites, são satélites menores. Então, ele varre todo o território brasileiro, tá? 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E, atualmente, né, a gente já está com 305... Eu digo a gente porque eu faço parte, né? O Tribunal de Contas da Paraíba aderiu a esse programa e acho que foi, salvo engano, o primeiro tribunal do Brasil a aderir, né? Depois disso, a gente vem divulgando. Eu acho que hoje aqui muitos vão tomar até conhecimento pela primeira vez e vão querer também aderir ao programa. É gratuito. O Ministério da Justiça vai apenas exigir uma contrapartida, né? Que, no caso da gente, é muito fácil. Não é? Todo tribunal tem muito dado para ele, né? Licitações, contratos, gastos do jurisdicionado. Então, semana passada, inclusive, houve o primeiro encontro dos usuários da Rede Mais, tá? Então, eles já estão prometendo grandes novidades já para os próximos meses. Então, aqui para você, eu coloquei essa foto, foi justamente a semana passada. Olha o tamanho do satélite, ó. Pequenininho, né? Parece um... Então, são 180 satélites desse aqui que estão varrendo, né, diariamente aí, e ele consegue imagens, né, com D-1, né? De hoje eu já tenho imagem de ontem, né? Deixa eu ver, acho que eu coloquei aqui na apresentação. Então, o que é que ele tem? Ele tem imagens diárias do Brasil e ainda uma área do mar ali, né, que é para a polícia lá monitorar a questão de navegação. Mas não só do visível, tá? A gente não só tem aquele trechinho colorido que eu mostrei a vocês, não, né? Como é um satélite multispectral, ele também tem a banda do infravermelho. Tá, pronto. Ó. Aqui é a imagem daqui de Cuiabá, né? Aqui é o evento onde a gente está ontem. Aqui, pronto. Aqui, essa imagem foi por volta das 15 horas, né?
E nuvem não é problema aqui em Cuiabá, né? Pelo menos nessa época do ano eu ainda não vi nenhum. Então a imagem está aí limpinha, né? Viu antes, está vendo? Não tem nenhuma nuvem aí. Então, todas as imagens de ontem já estavam, né, processadas e bem nítidas. Então, aqui, outro exemplo. Né? Aqui já é uma banda já é outra composição. Em vez de ele pegar as 3 cores do visível, eu peguei 2 cores do visível e mais um infravermelho, mais um passo à frente. O infravermelho, o que é que ele faz? Ele revela todos os corpos hídricos. Né? Então, tudo que está escuro aqui, ó, né? Que a água ele absorve muito é muito sensível à temperatura, então ele absorve a banda infravermelho. Por isso que não tem informação, ele fica preto, né? Isso aqui é o maior reservatório lá da Paraíba. Aqui, ó, é uma usina, tá vendo? Tem uma cor diferente aqui, ó. É uma usina solar também, uma das maiores do Brasil. E aqui, pronto, outro exemplo, né, que a plataforma oferece. Normalmente, esse NDVI aí é um índice que mede a qualidade da vegetação, certo? Onde a vegetação está mais saudável ou menos saudável, né? Eu peguei esse exemplo aqui da cidade de Sousa, que é lá no sertão da Paraíba, né? Então, você vê que lá no sertão da Paraíba tem irrigação, tem a água lá que vem das várzeas de Sousa, e você vê aqui os pivôs de irrigação, né? Então, aqui seria 100% de saúde, né? E quanto mais vermelho, seria pior, né? Que no caso aqui é a zona urbana da cidade, né? Não tem vegetação. Então, antes, você tinha que fazer o quê? Tinha que baixar a imagem do satélite, tinha que quebrar as bandas dela e tinha que fazer um cálculo com a banda do infravermelho e com as outras para chegar nesse resultado. A plataforma ela já dá isso aqui de brinde para você. Já você praticamente acessou, já tem imagens já prontinhas do NDVI, que foi o que a gente usou, que mais na frente vocês vão ver, na auditoria de desertificação. Então, aqui, ó, voltando lá para o canal, né? Você tem aqui o progresso do canal agora com a imagem já de melhor resolução, em 2 anos. Ó. Então, de agosto de 20 para agosto de 22, né? Você já vê a evolução dele ali. Mas, né, como a gente sabe, né, o satélite ele vai até certo ponto. Né? Então, os exemplos práticos que eu vou mostrar a vocês é justamente conjugando os 2 esforços. No atacado aqui, quando a gente quer ver, a gente vê para o satélite, mas se quiser focar em algum objeto, aí tem que entrar com drone. Tá? Então, a imagem vai perdendo qualidade. Né? Até aqui você já vê mais ou menos o que é, mas a partir daí a imagem já estoura, aí você tem que ir para o drone. Né? Aí o drone, como ele voa bem mais baixo que o satélite, né? Então ele tem já, ó, você já pega bem mais detalhe. Né? Voltando aqui, né, você pode, né, você tem um domínio. Né? Aqui foi antes de chegar nos exemplos ainda da apresentação, mas foi outra aplicação na transposição. Chegou uma denúncia lá ao conhecimento lá do conselheiro, ele dizendo que não fecharam a transposição de São Francisco, não estão liberando água para Paraíba, não tem água no canal. Eu disse, não, peraí, vamos ver. Então a gente entrou lá e a gente mostrou que estava no dia anterior, tinha, né? Você vê que tem um reservatório e essa parte, esse filetezinho preto, quer dizer que é água. Isso aqui é certeza que é água. Então, tinha água no canal, aquela questão não prosperava, aquela afirmação naquele dia. Né? Aqui foi outra auditoria também do Panorama Hídrico do Estado, que é um reservatório lá que abastece a cidade de Campina Grande, né? Que, inclusive, agora está no São João, a maior festa do mundo lá. E se você ver, ó, a curva de acumulação de água, ela quase que zerou aqui. Ó. Chegou em 2017 a menos de 1%. E só não colapsou porque chegou a água da transposição. Certo? Então, a chegada da transposição aqui, ó, através aqui do Rio Paraíba, encheu o reservatório e ele ganhou aqui uma sobrevida. Né? Então, isso aqui fez parte de outro relatório também da gente, do Panorama Hídrico do Estado. Então, está aqui o Rio Paraíba. Então, voltando àqueles 2 exemplos que assim, são mais destacados para o tema da apresentação, né, que é conjugando sensoramento remoto com aerofotogrametria por drone. Então, o nosso Rio Paraíba, a gente chama ele lá é o nosso Rio São Francisco. Né? E ele ganhou uma importância ainda maior porque ele recebe água da transposição aqui, através do eixo leste. A água chega aqui, enche o reservatório de Boqueirão aqui e enche o reservatório de Acauã mais à frente.
de onde sai aquele canal que eu mostrei. Tá? Mas uma situação que aconteceu no Rio Paraíba foi que eu fui fazer uma auditoria. Na verdade, não era nem propriamente do rio. Foi nessa área aqui que está circundada aqui. Era uma auditoria do patrimônio histórico. Lá no tribunal tem uma força-tarefa, o Ministério Público fez uma força-tarefa do Ministério Público, do patrimônio histórico, perdão, e eles pedem que a gente catalogue esses imóveis. Né? Isso aqui é uma casa de câmara e cadeia, que ela foi... É um prédio histórico, é tombado, Dom Pedro II já pernoitou aí. E o que estava acontecendo? Ocorre uma extração de areia do Rio Paraíba e os caminhões, ao passar aí de lado, aqui na frente da casa, carregados de areia, a vibração estava rachando o prédio todo. Né? Então, eu fui lá, fiz o levantamento. Mas no pedido da auditoria também foi solicitado que a gente visse uma alternativa da questão viária, né? Se era possível esses caminhões passar por outro caminho. Então, eu fiz um levantamento na época com drone, numa área mais abrangente. E, atrás do Rio Paraíba, essa imagem aqui é do drone, tá, pessoal? Então, eu nem tinha notado na hora, que eu estava longe daí, mas, quando eu vi as fotos, eu notei que tinha umas máquinas aqui, né? Uma máquina aqui e outra, né? Então, o que é que eu fui? Eu fui no processo, peguei a licença de extração, porque a empresa solicita a extração da areia, mas ele tem que se limitar a essa área aqui, que geralmente ela é aprovada na calha do rio, né? Que é para essa areia ser retirada daí e evitar o assoreamento, né? Porque o cara vai estar reforçando ali a calha do rio, né? E nesse dia, as máquinas estavam tirando material justamente aqui, já próximo da área de preservação, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. E a gente questionou isso no relatório e a resposta que veio foi que não, que nessa hora aí foi temporário, foi apenas uma... Estava havendo uma carga e descarga aí, não teve isso não, né? Então, o que é que a gente fez? Eu peguei imagens, né, de dezembro de 2018, que foi a época que a licença foi concedida, e uma imagem da época da auditoria, né, em junho de 21. Aí eu calculei o NDVI, nesse caso aqui eu tive que calcular, aquele índice de vegetação, né, do verde para o vermelho. E depois você faz uma fusão dessas imagens, e olha que interessante, quando você faz essa fusão, ocorre a detecção de mudanças. Né? Então, onde está vermelho aqui, é onde houve perda de vegetação. E onde está verde é onde houve ganho. E onde está amarelo é onde se manteve estável. Né? Então, justamente nessa área aqui, essa área aqui, está toda vermelhinha, está vendo? Fora do eixo do rio, né? Da calha do rio, né? Que foi onde houve aquela extração da areia que a gente apontou, né? Foi justamente aqui onde houve a maior perda, né, de vegetação. Tá? Então, isso aqui, como a questão ambiental ainda é uma questão que não está, né, os tribunais ainda não têm enfrentado, acho, da maneira que deveria enfrentar, isso aqui rendeu o quê? Multa, né? Recomendações para a secretaria lá responsável reforçar a fiscalização. Né? É lógico que a gente não vai pedir que eles tenham equipes ao longo do rio, né? Mas isso aqui não era nem muito longe, era perto da zona urbana, era uma coisa até mais fácil de ser detectada. Tá? Então, esse foi nosso primeiro caso, assim, né? Conjugando as duas técnicas. E aqui, passando para a auditoria em desertificação, durante a auditoria, a gente conversa, né, com todos os atores, no caso, a universidade, e eles tinham vários mapas dizendo assim, quais são as áreas que estão mais afetadas pela desertificação. Né? A desertificação ela não é um fenômeno só físico, né? Você não vai chegar lá e achar só o deserto, não. Ela é um fenômeno também social. Ela, um dos fatores, né, que delimitam essas áreas aí é a fuga do homem do campo. Né? Aquela terra ali se exauriu, então está nascendo menos gente naquela área, está tendo menos gente povoando ali, cultivando. Então, isso tudo é levado em consideração para delimitar. Mas a parte que é tangível para a gente é a parte física. Né? Você chega lá, está um deserto. Então, eles têm vários estudos dessas áreas desertificadas, e a maioria converge. Na Paraíba são essas áreas aqui, do Cariri, do Curimataú. E um professor disse, olha, aqui em Sergipe eu faço a validação dessas áreas com drone, vocês poderiam aproveitar isso do trabalho de vocês. Eu disse, mas como que a gente vai escolher uma área aqui, né?
Isso aqui, no mapa aqui é pequeno, mas são imensidão, né? Qual área eu vou levantar, né? Então, foi também com auxílio lá da plataforma. Como ele tem um fácil acesso, um mosaico lá, mensal. Então, a gente escolheu várias áreas, né? Em que pese se passasse aí vários invernos. Isso aqui é no inverno. Então, se o inverno de 22, de 20, de 19 está assim, então quer dizer que essa vegetação não se recompôs, né? Então, a gente fez essa análise tanto no visível como no infravermelho aqui embaixo, tá? Como no NDVI, aliás, perdão. E assim a gente saiu elegendo as nossas áreas de levantamento, tá? E fizemos isso em várias áreas aqui do estado, tá? Então, a gente mapeou aqui várias áreas para sair coletando, fazendo o levantamento com drone, e os resultados foram assim, bem... Tá? Essa é uma área aqui, você vê, ó, tem uma casa aqui, mas não tem ninguém morando mais na casa, já está abandonado. Geralmente são áreas mesmo desérticas mesmo, parece que você está... Olha, está vendo? Tem um município lá, isso aqui é em Frei Martim, eu acho que 70% do município tem essa aparência aqui da zona rural dele, é praticamente um deserto, né? Então, isso aqui foi a segunda aplicação que a gente, né, usando essas tecnologias, tudo um software gratuito. No caso, esse aqui, olha, esse software aqui, para ser justo, ele não é gratuito, tá? A gente fez o processamento das imagens com o Drone Deploy, é um software que a gente paga $1.000 ano, mas eu acho que esse ano vai ser o último ano que a gente vai pagar esse serviço. Eu acho barato em função do potencial dele. Mas já tem soluções livres, tem o Open Drone Map, já está 90% disso aqui. E a curva de crescimento desse software ela está muito acelerada. Então, eu acho que o ano que vem, a renovação da gente é em abril, eu acho que eu vou ficar só 100% com software livre. E aqui, para finalizar, só mais algumas sugestões para a gente aproveitar o tempo, né? Com a questão de dados espaciais, né? Que hoje há uma fartura de dados espacializados disponíveis. Esse aqui eu peguei lá no Sistema Nacional de Informação de Segurança de Barragem, SNISB. Então, tem todas as barragens do Brasil aqui. E a resolução não me permite eu ler ali a quantidade, tá? Mas a gente está planejando aqui fazer Então, essa corzinha aqui é de acordo com a classificação, se é alto, médio ou baixo, e as amarelas são aquelas que não estão classificadas. Lá no nosso estado, elas até estão classificadas. Aí a gente vai checar justamente se essa classificação ocorreu dentro dos parâmetros da Lei de Segurança de Barragem. Tá? Então, aqui é um exemplo de utilização de dados espaciais aqui no QGIS. E aqui outro exemplo, que é planejamento de auditorias. Eu vi meu colega aqui do Piauí falando das auditorias coordenadas, então a gente sempre usa essas informações de geolocalização no planejamento das auditorias, né? A gente faz auditoria ordenada nas creches. Então, a gente mapeia todas as creches, pega lá no banco de dados do censo escolar, as creches geolocalizadas, e já fazemos as rotas, né? A gente já entrega para o auditor já um QR Code, e ele escaneia e já diz a rota, qual é a melhor rota. Primeiro vai nessa, depois naquela, mas tudo a partir lá de dados espacializados, né? Tá? Então, eu acho que era isso, pessoal. Viu? Dentro do tempo aqui, deixei 5 minutos ainda para eventuais perguntas. Tá? Obrigado aí pela paciência e por ter aguentado até quase o final do evento. Viu? Obrigado. Oi. Quem quiser fazer alguma pergunta aí na plenária? Fica à vontade. Oi. Tá falhando antes. Que daqui a 5 anos você responde, é isso? Não. Se eu ficar devendo, eu respondo. Na próxima, é porque o laboratório demorou muito para ter a segunda edição antes. Eu vou começar. Certo. Vou começar para você esclarecer. Eu imagino que, pelo que você falou aí na sequência, mas é bom você esclarecer. E esse trabalho de levantamento com o drone, vocês têm equipamento próprio, vocês não contratam uma empresa para fazer. Não, essa é a primeira pergunta. Próprio. E aí, diante disso, com o equipamento de vocês têm lá uma parte da equipe que é treinada e capacitada, porque assim, quem entende do assunto igual você, sempre fala, não, isso aqui é facinho, se você baixa ali, você transfere aqui e está pronto ali o trabalho. Mas se vocês têm uma equipezinha lá, ou alguns colegas, auditores qualificados para fazer esse tipo de trabalho, é isso? Isso. A gente vai... O que é que eu fiz, né? Qual foi a estratégia? À medida que alguém
Porque no começo ficou tudo centralizado em mim, né? Então, o que é que acontecia? O colega chamava, Júlio, vamos fazer um levantamento. Eu, vamos, agora já vai ser o treinamento, né? Então, você vai fazer o treinamento, né? Mas, assim, eu já posso te dizer antes que existem várias possibilidades, né? Tem tribunais que têm equipe gigante, né? Vai depender muito do perfil, né, do pessoal. Tem pessoal que é mais receptivo a essa tecnologia, tem canto que é menos receptivo, né? E já tem tribunal que optou por isso aí que você está dizendo. Não, eu prefiro contratar, né? Eu acho, por exemplo, eu prefiro fazer, né? Colocar a mão na massa, né? Então, você tem que treinar o pessoal, tem que cadastrá-los como pilotos, né? Porque existe uma legislação da ANAC, do DSEA. Não é só pegar um drone e sair voando por aí, não, né? Você tem que... Isso também esclarecer. Isso. A dificuldade que vocês têm nessa... Não, essa parte é tranquilo. Você não tem nenhum, assim... Não é necessário nenhum treinamento, nenhuma certificação, não. Basta você ser maior de 18 anos. Eu cadastro lá. Primeiro eu cadastro a aeronave em nome do Tribunal de Contas, né? Tem X aeronaves, cadastro essas aeronaves. Depois eu cadastro você como piloto e depois eu compartilho essa aeronave do tribunal com você, piloto. Então, você, quando for fazer um levantamento, aí você faz uma solicitação, né? Você tem que informar ao DSEA que você vai usar aquele espaço aéreo ali, você tem até 120 metros, é o teto, e você vai informar, olha, eu vou voar de drone ali, fazer um levantamento de tal dia da semana, de tal hora até tal hora. Você delimita ali uma janela, espaço-tempo, e esse voo, normalmente, ele é aprovado de imediato, né? Para órgão público, existe esse facilitador. Para o particular, não. Para o particular... É praticamente, quando você vê um drone voando por aí, 99% é irregular, porque o particular não pode chegar, não pode sobrevoar prédios públicos, nem propriedade privada, não pode chegar a 30 metros de distância de ninguém. Então, você vê aquelas corridas, o povo filma até casamento, né, os dentro de igreja, né? Tinha que ter o consentimento de todo mundo e a gente sabe que não tem. Agora, para o órgão público, não, é bem facilitado. Praticamente, você só vai informar. Eu vou voar ali durante tanto tempo e já é aprovada a janela de tempo, tá? Mas eu diria a você que tem tribunal que não colou, tem outros que colou mais. Pronto, eu posso citar aqui o Tribunal de Pernambuco. Foi o primeiro que, pela distância, né, que é nosso vizinho lá, e a gente tem um colega que trabalha junto lá de Pernambuco, foi lá muito receptivo. Eles têm uma estrutura de engenharia muito grande, então tem muitos pilotos treinados. Já teve tribunal que foi menos a penetração, né? Como eu disse, é muito em função do perfil lá do usuário. Vamos lá, Luiz. Opa, obrigado. Excelente palestra, Júlio. Só uma dúvida rápida quanto à utilização das imagens via satélite. Muitos tribunais, até em palestras que vimos aqui ao longo do dia, têm trabalhado um pouco com atuações não processuais, resolução, às vezes, um tanto consensuais de problemas. Com o acesso a imagens via satélite diariamente, vocês chegam a utilizar imagens, por exemplo, de obras rodoviárias, onde deveriam estar acontecendo obras rodoviárias, para fazer algum tipo de acompanhamento, algum tipo de alerta aos gestores que aquela obra não está sendo feita, ou eventual sobreposição? Não sei em que medida vocês acumulam esses dados, mas me parece, num primeiro momento, que as imagens via satélite seriam adequadas para esse tipo de trabalho. Vocês fazem algo nesse sentido? Olha, a pergunta foi muito boa. Eu, assim, no meu entender, ainda para obras de infraestrutura, essa resolução que é disponibilizada, ela ainda não permite essa análise, assim, dá para você mais ver se foi feito ou se não foi. Porque a imagem tem uma resolução de 3 metros e, por exemplo, uma estrada, né? Teria 6 metros, você vai ter ali uma certa dificuldade até de ver, se tiver nuvem no dia, né, aquela questão. Agora, como eu estou dizendo a vocês, o avanço tecnológico tem progredido rapidamente, né? Nós não temos acesso, mas a Polícia Federal, ela no contrato dela lá, não é disponibilizado para os outros órgãos, mas ela consegue. Eu quero uma imagem de alta resolução aqui de determinado local, ela programa lá o satélite, e isso acontece. Quando isso chegar para a gente, que eu acredito que não vai demorar muito, porque vocês viram ali que eu mostrei que tem 180 satélites, já estão sendo lançados esse ano, mas 50 de altíssima resolução. Então, é natural que daqui a 2, né, acho que até menos tempo, essas imagens de altíssima resolução vão ser disponibilizadas para a gente. Aí sim, vai incrementar nesse poder fiscalizatório. Você vai poder ver estrada, acho que você vai poder ver até o tipo de pavimento. Hoje, a plataforma ela tem um sistema de detecção de obras. Então, ela tem, por exemplo, ela consegue, através de inteligência artificial, detectar novas construções diariamente, de um dia para... Aliás, mensalmente. E detecção de estradas, porque
pelas necessidades hoje da Polícia Federal, o cara abriu uma pista aqui de pouso para um garimpo, então ele tem que ter imagem diária daquilo ali. Aí isso aí a gente consegue, né, acessar, mas para essa parte de infraestrutura ainda vai demorar um pouquinho mais, né? Por enquanto a gente vai ter que usar essas imagens mais na área ambiental. Outra solução também, que é uma que está sendo aventada pelo TCU, que é um grupo de trabalho que eu faço parte lá, é o seguinte, você viu aqui que a gente tem imagens diárias do Brasil todo, né, com a resolução de 3 metros. Mas, para obras de infraestrutura, você não precisa de imagens diárias, né? Então, você pode ter imagens com uma menor frequência e com maior resolução. Então, o TCU está fazendo esse levantamento. Eles têm um trabalho tem um dinheiro aí da agência alemã, GIZ, e eles estão modelando uma contratação específica para determinadas obras de infraestrutura. Eu fui convidado também para participar do processo. Então, eu acho que dentro de pouco tempo, né, ouvir a contratação especial como essa do TCU, ou através, dentro da plataforma da PF, vai haver um grande incremento desse tipo de imagem. Mais alguém? Não?